Há algum tempo atrás eu estava meditando no livro de Gênesis e a história de Agar, serva de Sarai, esposa de Abraão, chamou muito a minha atenção. Essa história está narrada no capítulo 16 do livro. Se a gente voltar alguns capítulos, voltar para Gênesis 12, a gente vai ver Deus chamando Abraão para encarnar os propósitos dele de salvar e redimir toda a humanidade, que naquela época estava indo de mal a pior, seguindo seus próprios caminhos, através da vida de Abraão e através da família que seria gerada de Abraão. Porém, um detalhe que todos nós conhecemos é que Sarai, esposa de Abraão, era estéril e por isso ela não poderia gerar filhos. E a pergunta que fica é como então Deus levaria a cabo, Deus cumpriria os seus propósitos de salvar toda a humanidade através daquela família se Sarai, esposa de Abraão, era estéril. Os anos vão passando e a idade tanto de Sarai quanto de Abraão já é avançada. E o que a gente vê no começo do capítulo 16 é uma Sarai impaciente, tentando resolver as coisas do seu próprio jeito, à sua maneira. O que se segue é uma sucessão de desastres. Sim, porque sempre que a gente tenta dar o nosso próprio jeito para a situação, mesmo depois de Deus já ter estabelecido regras claras, o que se segue é uma sucessão de desastres. Sarai pede então para Abraão se deitar com a serva dela, chamada Agar. Agar engravida e passa a desprezar a sua senhora, que por sua vez fica irada e tenta culpar o marido, Abraão, das próprias escolhas erradas. Uma vez que a confusão está armada, Abraão se omite de tomar uma decisão importantíssima e o que a gente vê é, mais uma vez, Sarai agindo por impulso, tentando dar um jeito na situação. O verso 6 conta pra gente que Sarai tratou Agar, que estava grávida, tão mal, mas tão mal, que Agar resolve fugir. Você consegue imaginar o que faria uma mulher grávida fugir de um lugar conhecido, onde, embora ela estivesse sendo tratada mal, era um lugar onde ela tinha esperança de poder dar um futuro, de dar uma boa educação para o seu filho e ter alimento para o seu filho? A gente não sabe o tamanho do sofrimento e da aflição daquela mulher. Uma serva ou empregada numa terra estrangeira, sendo maltratada pela sua patroa, ignorada pelo pai de seu filho, abandonada à própria sorte, sem ter ninguém que lutasse por ela. Agar, desesperada, agora foge para um futuro incerto. Agar foge para o deserto, para a terra de ninguém, um lugar inóspito sobre o qual se contavam lendas terríveis, um lugar longe do olhar de tudo e de todos, mas muito perto do perigo. Mas a Bíblia sempre nos surpreende e traz finais felizes para fins aparentemente trágicos, como o da serva Agar. Os versículos seguintes contam pra gente como se dá o momento de virada dessa história. Embora Abraão, pai do seu filho, fizesse vista grossa para o seu sofrimento, embora as pessoas ao seu redor a ignorassem, o Senhor via o sofrimento e a aflição de Agar. E esse texto me ensinou algumas lições preciosíssimas, e a primeira delas é que o Senhor nos vê e nos encontra aonde quer que estejamos. O versículo 7 conta pra gente que o anjo do Senhor encontrou Agar no deserto, perto de uma fonte de água, junto à estrada para Sur. Para onde você precisou fugir? Qual é o deserto onde você tem se escondido? Perto de qual fonte você tem se assentado, buscando aliviar um pouco a sua vida dura? Seja qual for o deserto pelo qual você tem peregrinado, seja onde for que você esteja se escondendo, o Senhor te encontra aonde você está. Os nossos desertos são oportunidades de encontrarmos o nosso Senhor. Mas esse texto ensina pra gente que, além de nos ver, o Senhor também nos ouve. O texto segue contando pra gente que nesse encontro que Agar teve com o anjo do Senhor, ela entendeu que precisaria voltar para a casa de sua patroa, para a casa de sua senhora. Aquela mesma que havia maltratado ela, aquela mesma que havia perseguido ela de tal forma que ela precisou fugir. Isso faz a gente lembrar que fugir das humilhações e dos confrontos aos quais nós somos submetidos tantas vezes pode não ser a melhor opção. Isso nos lembra que nem sempre nós vamos ser salvos das situações difíceis nas quais nós nos encontramos. Mas a maior lição disso tudo é que o Senhor que nos vê, Ele mesmo vem ao nosso encontro e passa juntamente conosco por esses momentos de dificuldade. Ele nos ajuda a passar pelo sofrimento. Embora Deus permita que tantas vezes a gente passe por esses momentos de humilhação e sofrimento, Ele não apenas nos vê, mas Ele também nos ouve. Ele ouve o nosso clamor angustiado. É interessante a gente ver que o anjo disse a Agar que o filho que ela está esperando se chamaria Ismael, que significa
Deus ouve. Mesmo nos momentos mais desesperadores da nossa vida, nós podemos ser consolados pela promessa de que o Deus que nos vê ouve o nosso clamor angustiado. Nesses momentos, nós podemos ser animados pelas promessas de que o cuidado do Senhor é para conosco e para com a nossa descendência. Uma terceira lição que a gente aprende com essa passagem é que quando nós passamos por esses momentos de dificuldade, nós podemos receber uma nova revelação, uma revelação pessoal e particular de quem Deus é. Ao sair daquela situação difícil, Agar recebe uma nova revelação, um novo entendimento a respeito do caráter de Deus. Os versículos 13 e 14 contam pra gente que a fonte ao lado da qual Agar foi encontrada pelo anjo de Yahvé passou a ser chamada de Beer-Lahai-Roi, que quer dizer fonte daquele que vive e me vê. Por causa da experiência que ela tinha tido, Agar não se referia mais a Deus da mesma forma que as outras pessoas se referiam. Deus havia se manifestado para ela de uma maneira tão particular que a forma pela qual ela o conhecia agora era uma forma pessoal. Ela passou a chamar Deus de El Roi, ou Tu és o Deus que me vê, porque ela tinha dito, aqui eu vi aquele que me vê. Quando ninguém mais nos vê ou nos ouve, o Senhor que vive nos vê. Ele te vê na sua aflição. Ele te vê na sua dor. Ele te vê quando você está fugindo de tudo e de todos. Ele ouve os seus gritos por socorro, te acompanha em seu sofrimento e te sustenta com as promessas dele.